Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e nós vamos agora revisar sobre as coordenadas subordinadas. Ou melhor, vamos aqui focar em diferenciar essas duas classificações. Quando a gente está falando de coordenadas e subordinadas, nós estamos falando de período composto. Quando a gente tem um período simples, a gente tem apenas uma única oração. Quando a gente tem o período composto, obrigatoriamente você vai ter duas ou mais orações. Então, a relação entre essas orações é o que determina se ela é coordenada ou subordinada. Quando você tem um período composto por coordenação, significa que as duas orações, ou mais, né, que tiver ali, vão ser independentes. E aí é muito comum a gente falar para os alunos que elas têm sentido separadamente. E aí vira uma confusão na cabeça dos alunos, porque eles ficam pensando, não, mas se eu falar só essa daqui, não vai ter tanto sentido, precisa da outra para criar o sentido completo. Então, pensa que a coordenada, ela é sintaticamente completa. O que isso significa? Que tem sujeito, tem verbo e tem complemento. Não falta nada nela para ter sintaticamente sentido completo, né? Enquanto na subordinada, você vai ter uma oração principal que vai ter alguma coisa, alguma estrutura, e vai estar faltando alguma coisa que vai ser complementada pela oração subordinada, ok? Quando você tem uma oração subordinada substantiva, ela faz papel ou de sujeito, ou de objeto, ou de complemento nominal, ou de aposto, ou de predicativo da oração principal. Se ela for uma subordinada adjetiva, ela vai fazer papel de adjunto adnominal da oração, de alguma coisa da oração principal. Se ela for uma oração subordinada adverbial, ela faz papel de adjunto adverbial da oração principal. Então, na oração coordenada, você tem orações que são sintaticamente completas, cada uma tem o seu próprio sujeito, verbo, complemento. Agora, na oração subordinada, você vai ter uma oração principal e a oração subordinada, ou substantiva, ou adjetiva, ou adverbial, complementa algo que está faltando na oração principal, ok? Vou passar aqui o meu arquivo para vocês verem e acompanharem os exemplos, tá? Então, bora lá. Como diferenciar a coordenada da subordinada? Já falei, já tá bem fácil, hein? Não esquece. Você precisa, a melhor dica, a melhor orientação que eu posso te dar é: olha as orações separadamente, faz análise sintática do período simples. Se tiver sujeito, verbo, e não tiver faltando complemento, vai ser uma oração coordenada. Agora, se a oração principal tiver faltando alguma coisa, ou a subordinada estiver caracterizando, ou a oração subordinada estiver dando uma circunstância, ela vai estar complementando algo, e ela separadamente, a subordinada não vai fazer sentido sozinha. Ela sempre vai ter o sentido de completar algo da oração principal, tá bom? Então, fazer análise do período simples nas orações vai determinar qual tipo que ela é, tá bom? Então, as orações coordenadas são sintaticamente completas e elas têm 6 classificações. Ela pode ser ou assindética, quando ela não tem conjunção, ela pode ser aditiva, quando está juntando as ações, digamos assim. Ela pode ser adversativa, quando dá ideia de oposição, uma coisa contrária. Alternativa, quando dá opções. Ela pode ser conclusiva, quando traz a conclusão da primeira ação. E ela pode ser explicativa, quando ela traz uma justificativa para a primeira ação, tá bom? Então, essas são as classificações das coordenadas. A sindética, sindética aditiva, sindética adversativa, sindética alternativa, conclusiva e explicativa. Bom, continuando. Já as orações subordinadas, elas não são sintaticamente completas, elas servem de complemento para completar sintaticamente a oração principal. Pode vir antes ou depois, dependendo da classificação, tá? É importante, as orações coordenadas normalmente são separadas por vírgula porque elas são sintaticamente completas. Já as orações subordinadas, normalmente, a maior parte delas nem pode usar vírgula, porque você não pode separar o complemento do que está complementando. Algumas vão ter vírgula, sim, nem a adjetiva tem a restritiva e tem a explicativa. A explicativa obrigatoriamente tem vírgula e diferencia da outra, né? Mas na maior parte delas, por exemplo, as substantivas, não pode usar vírgula, porque você não pode separar o sujeito do verbo, você não pode separar o verbo do objeto. Então, como ela está fazendo essa função para a oração principal, não pode usar vírgula, tá? Na maior parte delas. As adverbiais vai depender da posição delas na frase, tá? Tá, então eu já falei, as subordinadas não são sintaticamente completas, elas complementam a oração principal. Pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial, e é isso. Então,
faça a análise sintática do período simples, por ser tão importante você saber as classes de palavras, saber classificar o verbo transitivo direto, de ligação, tipo de sujeito, para poder ver o que está faltando na oração principal, ou para ver se ela é subordinada a outra, né? Ou se ela é sintaticamente completa e ela vai ser uma coordenada. Quem é meu aluno? Vou colocar aqui 2 exercícios para treinar e mais um exercício para você diferenciar algumas frases. Então, faça o exercício escrito, faça os exercícios dinâmicos, me manda as dúvidas lá no WhatsApp para eu poder te ajudar. E qualquer dúvida, a gente vai conversando lá no WhatsApp. E se você não é meu aluno, vem para o clã. Vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, tá bom? Até mais, pessoal.